Neste vídeo nós vamos pensar sobre modelos de oração. Certa vez perguntaram a um homem: por que você ora? Ele respondeu: porque eu posso. A um segundo homem foi feito a mesma pergunta e ele respondeu: porque eu devo. Uma mulher, interrogada da mesma maneira, respondeu com convicção: porque eu quero. E assim, incluídos nestas três respostas, somos lembrados de que para um crente em Cristo, a oração é um privilégio, uma responsabilidade e também um desejo. Ananias ficou preocupado quando o Senhor lhe disse para ir à rua chamada direita e visitar um homem chamado Saulo de Tarsus. Atos capítulo 9. Se não conhece a história, leia. O Senhor não sabia, Ananias pensou, o Senhor não sabia que coisas horríveis Saulo estava fazendo em sua perseguição aos cristãos? A maneira pelo qual o Senhor descreveu a condição atual de Saulo foi impressionante. O Senhor disse para Ananias, aquele mesmo homem que Ananias ouvia e sabia que perseguia os cristãos, o Senhor disse para Ananias, eis que ele está orando. Dado o histórico de Saulo como fariseu, ele provavelmente não era estranho à oração. Os fariseus eram conhecidos por fazer longas orações. Podemos ler isso em Mateus capítulo 23, versículo 14. E um dos encontros mais conhecidos com o fariseu na Bíblia envolvia oração enquanto ele se exaltava e humilhava o publicano próximo. Então, o que era diferente agora? Saulo de Tarso havia entrado em uma nova realidade a respeito da oração. Já não era uma repetição tediosa de palavras. Agora, ele estava falando com seu Senhor no céu. Um relacionamento especial sobre o qual ele não sabia nada antes. Era um novo privilégio. E ele abraçou isto e apreciou. Sobre o que Saulo estava orando durante aquelas horas de cegueira. Não nos é dito, mas dado o padrão de oração de Paulo ao longo de suas epístolas, gosto de pensar que ele estava orando pelos santos que ele perseguia apenas um dia antes. Ele era agora seus irmãos e irmãs em Cristo. Eles eram agora, aqueles perseguidores, eles eram seus irmãos e irmãs em Cristo. E ele exerceria seu novo privilégio em levá-los diante do trono da graça. Em todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo lembra aos crentes como ele orava por eles. Note o que ele disse. Por isso também nós não cessamos de orar por vós. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por isso também oramos sempre por vós. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. A oração foi um privilégio concedido ao apóstolo Paulo que ele nunca esqueceu e sempre valorizou. Epáfras aparece apenas algumas vezes na Bíblia, mas cada vez que ele é mencionado, fica evidente que era um irmão muito apreciado. Colossenses capítulo 1 nos diz que ele era um pregador do Evangelho, capaz e um mestre talentoso da palavra. E muitos crentes nas assembleias de Colossos, Laodiceia e Herápolis se beneficiaram de sua exposição das Escrituras. No entanto, algumas das maiores palavras de elogio de Paulo acerca de Epáfras foram reconhecê-lo como um homem de oração. Em Colossenses capítulo 4, Paulo expressa aos crentes quão fielmente Epáfras orou por eles. Não era uma coisa ocasional, nem era uma mera formalidade. Em vez disso, Epáfras trabalhou fervorosamente, ou o sentido no grego é que agonizou enquanto abria
seu coração ao Senhor em favor dos cristãos que amava. E qual era o seu tema de oração? Era que os crentes amadurecessem espiritualmente e cumprissem a vontade de Deus em suas vidas. Este irmão que primeiro pregou, depois ensinou os crentes, agora aceita de bom grado a responsabilidade de ajudá-los a se tornarem algo para Deus. Sua obra não terminou quando a pregação e o ensino terminaram. Seu trabalho continuou. Ele, fervorosamente, elevava seus amados concrentes ao seu Deus em oração. Uma característica definidora da vida de oração de Epáfras é como o seu cuidado com o rebanho eclipsou todas as outras preocupações. Mesmo sendo companheiro de prisão com Paulo, você pode ler isto em Filemon. Filemon só tem um capítulo, então o versículo 23. Epáfras não estava preocupado com seu próprio bem-estar, mas estava totalmente consumido pela proteção e crescimento dos santos que Deus havia confiado a ele. Epáfras foi, sem dúvida, impactado e influenciado pela vida de oração de seu companheiro de cela. Ao observar Paulo sem medo, colocando sua vida no altar, uma e outra vez, por causa do Evangelho, ele pôde ver em primeira mão o que significava sacrificar-se por causa de Cristo, por amor a seus irmãos. O amor pelos santos e por Cristo impulsionou a vida de oração de Epáfras, e ele viveu e respirou essa responsabilidade. Que bom exemplo para seguirmos quando nós somos tão relaxados em nossas orações. Às vezes, relaxados em orar por nós mesmos, pelos nossos filhos, por nossa família, pelos nossos vizinhos. Quando você foi salvo, Deus colocou em você o desejo de estar em sua presença, na presença dele. Através da influência da habitação do Espírito Santo, a nova criatura agora busca a presença daquele que lhe deu vida. Em tempos bons ou ruins, nosso modo padrão deve ser buscar a comunhão com Deus através da oração. Infelizmente, nem sempre aproveitamos esta tábua ou esta bênção de salvação e sofremos por isto. Deus prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Ele está sempre lá. Mas tirar vantagem disso ou não é nossa escolha. Davi foi um homem que escolheu buscar a presença de Deus, seja no sucesso ou na fraqueza, vitória ou derrota, exultação ou desespero. Ele queria estar na presença de seu Deus. Um dos sentimentos definidores de Davi sobre a oração é expressa no Salmo 16, versículo 11. Note o que nós temos lá. Ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há abundâncias de alegria e delícias perpetuamente. Por que Davi se deleitava tanto na presença do Senhor? Certamente não era porque ele era um homem perfeito. As falhas de Davi são notórias e um aviso para todos nós. Mas, mesmo em sua hora mais sombria de fracasso pessoal, Davi não evitou a presença do Senhor, mas sim reconheceu a benignidade do Senhor e buscou sua misericórdia e perdão. Isto está bem expresso no Salmo 32, no Salmo 51. O Cântico de Davi, em 2 Samuel capítulo 22, nos dá uma visão clara de seu coração e por que a presença do Senhor era tão importante para ele. Ele descreve um Deus que ele diz: é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu escudo, minha salvação, minha torre alta, meu refúgio, meu salvador, meu caminho,
minha lâmpada, minha força, meu poder e meu Senhor. O Senhor de Davi era tudo para ele, e ele se deleitava em estar na presença daquele que supriria todas as suas necessidades. Uma coisa que Davi entendeu sobre a oração é que o Senhor se deleita quando os seus santos buscam sua presença. No Salmo capítulo 18, versículo 19, ele escreve: também me levou para um lugar espaçoso, ele me livrou, porque se agradou de mim. Que nosso desejo seja sempre buscar, através da oração, a presença daquele que se deleita em nos receber em seu lugar. Experimente isto hoje.